Corinthians avança nos bastidores por reforço que perdeu espaço no rival paulista. Negociação esbarra em resistência do clube adversário, mas jogador já deu sinal verde. Experiência com Dorival e força da Fiel pesam na decisão por possível mudança de lado e concorrência de outros clubes. Confira. Memphis Depay não priorizou o Flamengo antes de fechar com o Corinthians. Diz staff, não houve. Nas últimas semanas, o empresário Frederico Carvalho disse que Memphis Depay priorizou o Flamengo antes de fechar com o Corinthians e agora ele foi desmentido. Polêmica com Memphis Depay envolvendo Corinthians e Flamengo. Memphis Depay é um dos principais jogadores do Corinthians, mas vem tendo atuações irregulares na temporada. Ainda assim, a fiel torcida tem um grande apreço por ele e acredita muito no futebol do holandês. Aliás, recentemente, uma polêmica envolvendo seu nome foi exposta. O intermediário Frederico Carvalho revelou que o camisa 10 tinha preferência pelo Flamengo antes de fechar com o Timão. Abre aspas. Eles, staff do Depay, tinham mais segurança no Flamengo. Era uma questão financeira e esportiva. O Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga desde que veio jogar a Copa do Mundo no Brasil, disse na época. O staff desmente o empresário. Porém, o staff do jogador holandês se manifestou agora e acabou desmentindo o empresário a respeito de uma suposta preferência do atacante pela equipe do Rio de Janeiro antes do time do povo. No último verão, setembro, quando chegou ao clube paulista, Memphis Depay não solicitou, nem autorizou qualquer intermediário ou representante a iniciar negociações com qualquer clube do Brasil. Iniciou um membro da equipe do jogador ao lance. A pessoa em questão foi além. A equipe de assessores dele foi contatada diretamente por diretores do Corinthians. Não houve qualquer negociação com outro clube brasileiro. Completou. Passagem pelo Timão até aqui. O camisa 10 está no Alvinegro Paulista desde setembro do ano passado e conquistou o Campeonato Paulista em 2025. Desde então, segundo o portal Transfermarkt, foram 42 partidas disputadas, com 13 gols e 14 assistências. De saída do Corinthians, o Corinthians avalia as possibilidades para reforçar o elenco de Dorival Júnior no meio da temporada. Até o dia 10 de junho, um curto período de negociações acontece e alguns nomes são vinculados ao Timão. Igor Coronado recebe oferta para deixar o Corinthians e Dorival Júnior, segundo Samir Carvalho. Meio-campista ocupa uma posição alta na folha salarial do Corinthians. Entretanto, também surge a possibilidade de saída do Timão. Igor Coronado chegou com altas expectativas ao clube paulista. Inclusive, ocupa uma vaga alta na folha salarial. Entretanto, devido às lesões recorrentes, não conseguiu render o esperado. Com Dorival Júnior no comando técnico do Corinthians, o camisa 77 ganhou mais oportunidades, mas, com o retorno de Rodrigo Garro, a tendência é que volte ao banco de reservas. Dessa forma, há um clube de olho no meio-campista de 32 anos. Time interessado em Igor Coronado? De acordo com informação divulgada pelo Samir Carvalho, no seu canal no YouTube, um time do mundo árabe fez uma proposta para Igor Coronado, ou seja, o meio-campista tem uma oferta para deixar o Corinthians. Até o momento, o clube interessado no meio-campista não foi revelado. Ainda segundo informado pelo Samir Carvalho, essa negociação pode acontecer no meio do ano. A princípio, a proposta salarial é maior do que recebe atualmente no Timão. É claro, isso não significa uma venda confirmada. Uma negociação depende de muitos fatores. Anteriormente, clubes do exterior já demonstraram interesse no jogador, mas nenhum acordo aconteceu. Aqui no canal, a fiel torcida acompanha novas atualizações sobre o mercado da bola. Dorival Júnior dá aval e Corinthians libera atacante Giovani para definir futuro. O atacante Giovani, que tem contrato até o fim de julho, recusou recentemente a proposta de renovação feita pelo Corinthians. Corinthians antecipa a saída de Giovani. O Corinthians deve se movimentar na próxima janela de transferências, com a intenção de qualificar o elenco do treinador, Dorival Júnior, para que ele tenha mais opções no resto da temporada. Inclusive, veio à tona que após as conversas com o zagueiro Patrick, do Novo Horizontino, o Timão chegou a um acordo com Igor Vinícius, do São Paulo, para rivalizar com Mateuzinho, mas o rival do Alvinegro Paulista não quer liberá-lo de graça. Em contrapartida, saídas podem acontecer. Após Alex Santana, que foi para o Grêmio, um adeus de Igor Coronado ganhou força. Além disso, neste sábado, 6, o atacante Giovani também teve seu adeus sacramentado. Timão libera atacante. No começo de maio,
o executivo de futebol do clube paulista, Fabinho Soldado, havia garantido a saída do camisa 17, após ele não aceitar a proposta de renovação de contrato apresentada. Agora isso acabou se confirmando. Isso porque, de acordo com o Globo Esporte, o alvinegro paulista liberou o atacante de 21 anos para definir seu futuro e arrumar um novo clube para continuar sua carreira profissional. O atleta tem vínculo até o dia 31 de julho, mas com a pausa para o Super Mundial de Clubes, a direção já o liberou e com isso ele não vai mais participar das atividades comandadas por Dorival Júnior no CT Joaquim Grava. Promessa viveu bons momentos. O atacante surgiu como uma grande promessa e viveu bons momentos, decidindo algumas partidas, mas sendo irregular enquanto esteve em campo. Ele não teve tantas oportunidades assim, e desde o ano passado sua situação contratual fez ele atuar ainda menos. O Corinthians segue se movimentando com inteligência nos bastidores do mercado da bola, e um nome que começa a ganhar força dentro do clube é o de Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo. O interesse do timão no jogador não surgiu por acaso. Mesmo com contrato com o tricolor até o fim do ano, Igor não está nos planos do técnico Zubeldia e vê com bons olhos a possibilidade de seguir no futebol paulista, mas vestindo preto e branco. As conversas entre o Corinthians e o jogador avançaram significativamente nos últimos dias. O clube já acertou as bases salariais com o atleta, segundo informações do jornalista Luiz Fabiani. No entanto, um detalhe ainda trava o anúncio oficial. A diretoria São Paulina não está disposta a liberar o lateral sem receber uma compensação financeira, especialmente por se tratar de um reforço para um rival direto na tabela e na história. Igor Vinícius, por sua vez, tem interesse em assinar um contrato de pelo menos 3 anos, e essa exigência está sendo avaliada pela diretoria corintiana. A avaliação de mercado também pesa. Segundo o site Transfermarkt, o jogador está avaliado em cerca de 2 milhões de euros, algo em torno de 12 milhões de reais, o que torna o negócio financeiramente delicado, principalmente considerando o momento político e financeiro que o clube atravessa. Mesmo com todos esses obstáculos, há uma peça-chave que pode fazer a diferença: Dorival Júnior. O atual técnico do Corinthians conhece bem o jogador, com quem trabalhou em sua vitoriosa passagem pelo São Paulo em 2023. Esse reencontro é visto com bons olhos por ambas as partes, e pode ser o diferencial para convencer Igor a apostar no projeto alvinegro. Mas o timão não está sozinho nessa corrida. Santos, Fortaleza e Vasco também monitoram de perto a situação do lateral. Ainda assim, o histórico positivo com Dorival, aliado ao peso da camisa corintiana e à força da Fiel, colocam o Corinthians em posição de destaque na preferência do jogador. Mesmo diante da instabilidade política e dos desafios fora de campo, o projeto esportivo do clube continua sendo um atrativo importante. Além disso, Igor está em fase final de recuperação de uma lombalgia, o que não afasta o interesse do Corinthians, mas exige cautela no planejamento físico e médico do atleta. O clube entende que, plenamente recuperado, ele pode ser uma peça importante para a sequência da temporada, principalmente por sua velocidade, capacidade ofensiva e entrega defensiva. E aí, fiel torcedor, você acha que o Igor Vinícius é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.